Você que está nos acompanhando através da nossa live, faça o mesmo. Abra a sua Bíblia, tenha um caderno de anotação, pegue a sua caneta, assim como eu estou com a minha aqui, não é? E vai fazendo as anotações que você vai achando importante, os versículos bíblicos, porque a nossa memória guarda, mas não guarda tudo, não é? Então, à medida que você vai fazendo as suas anotações, durante a semana você vai repassando, você vai lendo e você vai solidificando o ensinamento que você vem recebendo, não é? Então, Mateus capítulo 5, Jesus, ele nos dá uma ordenança. Jesus está dizendo o que eu preciso ser. Jesus está dizendo o que você precisa ser em meio à sociedade que nós vivemos. Então, irmã Dani, capítulo 5 de Mateus, versículos 13 a 16, o que é que nós encontramos? Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então nós vamos fazer o seguinte, para a gente poder ir, não é, nos familiarizando nesta manhã. Nós temos o versículos 13, que eu gostaria que a nossa irmã Dani, ela vai, não é, fazer uma rápida reflexão sobre este versículo. O nosso irmão Rafael vai nos fazer uma reflexão do versículo 16, e a nossa irmã Ivete, é isso? Vai fazer-nos uma breve reflexão do versículo 14. Então, a irmã Dani, o 13, a irmã Ivete, o 14, e o nosso irmão Rafael, o 16. E o pastor Francisco, o versículos 15. Então, 13, Dani, 14, quem é? A irmã Ivete. O versículos 15, o pastor Francisco, e o versículo 16, o nosso irmão Rafael. Em rápidas palavras, façam a sua reflexão. Dani. Bem, aqui no 13, ele fala exatamente do sal da terra, né? Com que se há de salgar. Às vezes as pessoas, elas julgam mal o sal, né? Tem muita gente que não gosta de colocar muito na comida, porque fala que faz mal, que sobrecarrega. Mas é o sal que dá o gostinho gostoso. É o sal que faz chegar no ponto certo daquele sabor do alimento que vai trazer uma saciedade, vai trazer, né? Enfim, um sabor diferente, né, para a comida. Se não houvesse esse sal, o que se poderia colocar? Eu não consigo pensar em quando eu vou pensar em fazer um alimento que precise do sal, eu não consigo pensar em deixar de colocar o sal. Eu preciso do sal. Então, por mais que tenha outros condimentos, mas o sal é o principal do alimento na hora que eu vou fazer. Um arroz sem sal é horrível. Uma carne sem o sal é horrível. Então, assim, sem o sal, se eu não dosar esse sal, claro que ele vai ficar ruim. Mas se não tiver o sal também, fica sem tempero. Então, nós entendemos, olha só. Jesus, no início do versículo, olha bem como que o nosso Senhor nos coloca. Ele diz: vós sois. Vocês perceberam? Como que ele coloca? Vós sois. Ele não está dizendo vós serão, vocês foram. Não, ele diz no presente: vós sois.
Então parem para analisar e vamos refletindo. A cada domingo é importante que nós reflitamos o que nós somos. O que é que Deus espera de nós? O que nós somos para as pessoas que estão ao nosso redor? O que nós precisamos ser? Como nós precisamos desenvolver isso? Então, acerca do sal, Jesus diz: vocês são o tempero que o mundo precisa. Então, há várias propriedades do sal. Ele tempera, não é? Limpa, dá o gosto. Então, olha como que Jesus espera que nós sejamos. Então, eu preciso entender que na minha casa, na minha família, eu tenho que ser isso que Jesus falou que eu sou. Ele diz que eu sou. Por isso que nós estamos dando ênfase nesta parte. Estamos falando de família. E nós vamos ver a importância que Deus dá para esta família. Se Deus dá importância, eu preciso dar também. Agora, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar? Como eu preciso agir? Para os meus, da minha casa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado por aqueles que estão me vendo, por aqueles que estão olhando a minha casa, por aqueles que estão olhando a minha família. A palavra fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem, com uma grande multidão de pessoas. Estamos sendo observados. Então Jesus ele está dizendo: vós sois, versículos 14. Irmã Ivete. Ser luz do mundo, eu tenho como entendimento que é a gente ter segurança das nossas atitudes, ter clareza do que nós estamos fazendo, onde nós estamos pisando, e a gente saber exatamente o que a gente faz, onde está andando, não cair em armadilhas, não fazer coisas erradas, e ajudar outras pessoas a também terem entendimento do que elas estão fazendo, para onde elas estão indo. E a luz, ela, quando você está com uma luz andando, você não tem medo das trevas, porque você está ali com a luz. Aonde você não está conseguindo ver, você vai iluminando e você vai tendo confiança de onde você está pisando. Olha que coisa boa, a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que coisa linda. Então é exatamente isso, né? A luz, quando a luz chega, as trevas desaparecem. Agora, a sociedade que nós vivemos, não tendo a clareza, não tendo, não é, a iluminação, eles agem de maneira contrária a tudo aquilo que Deus planejou, porque estão andando em trevas. Então é dissensão, é briga, é desarmonia, é o esposo que ofende a esposa, é a esposa que ofende o esposo, é um pé de guerra. E porventura não é isso que nós cotidianamente presenciamos ao nosso redor? E quantas vezes essas atitudes, essas ações estão acontecendo também na nossa casa? Quantas vezes? E não são poucas. Palavras ofensivas, palavras que agravam, que machucam, que ferem. Certa vez, alguém pegou uma tábua e colocou nela vários pregos, foi pregando vários pregos. Só que depois ele foi tirando aqueles pregos. Só que o que ficou naquela madeira? As marcas daqueles pregos. Às vezes é isso que acontece. Na nossa atitude intempestuosa, na nossa atitude grosseira,
na nossa atitude muitas vezes impensada, nós muitas vezes tomados do nosso próprio eu, nós muitas vezes tomados da nossa própria razão, nós ofendemos, nós magoamos, nós maltratamos, mas depois nós falamos, me desculpa, é verdade, nós tiramos o prego, só que aquela marca fica. E quantos casamentos estão esfriando, ou já estão frios, porque houve muitos parafusos, muitos pregos que foram pregados, ainda que foram tirados, mas é necessário que se faça uma coisa, naquela madeira que estão as marcas dos pregos, quando nós entendemos o que verdadeiramente é o perdão, e aí a palavra de Deus fala que é necessário que haja o perdão, porque o perdão não favorece aquele que está sendo perdoado, é aquele que está perdoando. Aquele que está perdoando é que é favorecido nesse ato maravilhoso, porque é como que se nós pegássemos aquela madeira que foi marcada com aqueles pregos e nós passássemos ali uma massa e nós tapássemos todos aqueles buracos que foram feitos pelos pregos e nós lixássemos e passássemos uma tinta e desapareceram aquelas marcas. Somente o perdão tem este poder de fazer com que estas marcas sejam tiradas. Por isso que o Senhor Deus nos dá através do Senhor Jesus Cristo, nos dá este ensinamento e esse esclarecimento. Quando da oração ele diz assim, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aquele que nos tem ofendido. Porque olha a importância do perdão. A palavra de Deus fala que quando nós erramos, quando nós pecamos, e que nós entramos na presença de Deus e pedimos perdão, a palavra vai dizer que o que é que Deus faz? Deus pega e deixa, agora que você pecou, eu vou deixar guardadinho aqui nessa gavetinha, para quando acontecer de novo eu me lembrar do que você fez. É assim que a palavra de Deus fala? Não. Como é que a palavra de Deus fala? Deus lança no mar do esquecimento. Olha que coisa linda, é isso que eu estou dizendo. Deus pega aqueles pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, e Ele lança no mar do esquecimento. É como se Ele passasse então esta massa, lixasse, e quando Ele olha, Ele não vê nada. Não existe mais nada, não existe mais erro, não existe mais pecado. Então quando nós entendemos isto, e no nosso relacionamento, porque irmãos, é normal que haja um desentendimento. São duas pessoas que pensam de maneira diferente. E que muitas vezes as opiniões se divergem. Mas nós não podemos, como eu disse na lição passada, nós não podemos passar um dia para o outro de cara ou de corpos virados, um para esse lado e o outro para o outro. Se nós permitirmos que isto aconteça, nós não estamos exercitando isso que estamos aprendendo. Porque uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é praticarmos. E a palavra de Deus fala, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. À medida que nós vamos praticando a palavra, ela vai surtindo aquele efeito maravilhoso em nós, que vai nos dando o crescimento, que vai nos dando aquela maturidade que nós precisamos ter. E o relacionamento com Deus, ele cresce, e o nosso relacionamento em família também cresce. Aí é quando nós costumamos dizer que o meu lar é a casa de Deus.
O meu lar, aleluia, é onde Deus age, é onde Deus opera. Por quê? Porque nós estamos praticando a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Pastor Francisco, versículos de número 14. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Eu vejo aqui que as nossas atitudes, muitas vezes nós podemos esconder, não é? Nós podemos deixar de brilhar a luz, né? Outras pessoas são impedidas de ver em nós, né, a luz, né, de Cristo, porque nós escondemos. Podemos fazer alguma coisa, não vou falar que eu sou crente ou que eu sou evangélico, não é? Ou seja lá o que for, nós podemos esconder. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que fazer com o coração aberto para que as pessoas vejam realmente que nós somos diferentes, que nós somos cristãos autênticos, não é? Não escondemos essa luz que brilha em nós. É interessante isso que o pastor disse. E eu colocaria ainda mais alguma coisa. Não dá para nós demonstrarmos ser uma coisa se aquilo não estiver dentro de nós. Não é verdade? Por que há tantas pessoas que se desencantam com outras pessoas? Porque, na verdade, enquanto eles estavam namorando, enquanto estavam, às vezes, noivo, a pessoa escondia o que realmente ia dentro do seu coração. Porque a intenção da pessoa era conquistar, era ganhar, era ter aquela pessoa como sua companheira. Mas depois que casa, vocês já perceberam isso? Que tem pessoas que falam, mas depois que casou a pessoa mudou. Não é que ela mudou, é que aí ela colocou para fora, aflorou aquilo que realmente ela sempre foi. E que agora, por ela já ter alcançado o seu objetivo, ela já casou com aquele rapaz, ou ele já casou com aquela moça, então agora é como o gato. Não é que às vezes dá o tapa e depois esconde as unhas. Então, irmãos, esse relacionamento vai ser um relacionamento difícil no convívio, porque a pessoa não agiu na luz, não mostrou o que era. Outra coisa que acontece muitas vezes é que a pessoa ela mostra o que é, mas a outra pessoa sempre fala assim: quando casar, eu mudo. Não é verdade? Quando casar, eu mudo. Essa pessoa vai ser diferente. Então, às vezes, parece que ela não quer enxergar. Ela quer tanto aquela pessoa, que ela passa a não enxergar o que a pessoa é. Ela acha que ela consegue mudar. Só que muitas vezes, quando casa, aí as coisas ficam ainda mais fortes. Aí é que a pessoa vai mostrar o que é. E aí, às vezes, esse relacionamento será um relacionamento tempestuoso. Aí a palavra está dizendo a nós que se nós andarmos por ela, que se nós nos permitirmos sermos guiados por ela, que se nós buscarmos a face gloriosa do Senhor em sinceridade e permitir que Deus molde-nos segundo a palavra de Deus, as coisas mudam. Porque às vezes é sempre assim: eu espero que ela mude, eu quero que ele mude, mas nós não pedimos para que Deus nos mude. Porque quando a mudança começa em nós, segundo a vontade soberana de Deus, as coisas vão se acertando, as coisas vão mudando. Irmão Rafael, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu acho interessante porque
Eu estava anotando aqui o que o pessoal estava falando. E é um complemento, né? Você vê o sal, aí você vê a luz, e aí o senhor lendo, você vê o brilho, né? E a pergunta que fica é o seguinte: as pessoas, como elas veem, né? E aí eu acho que o 16 ele dá ultimato, porque assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí você poderia indagar, né? Como que a minha luz vai resplandecer diante dos homens? Como que o meu sal vai salgar? Como que a luz da candeeira ela vai ficar no alto? E aí vem a resposta, né? Para que vejam as vossas boas obras. Como o senhor falou, quando você está em luz, que você vive a luz de Cristo, automaticamente é um dever de todos praticar as boas obras. E quando você pratica as boas obras, você não está praticando para você, porque as pessoas vão ver. E quando elas veem você praticando as boas obras, o que ela faz? Ela vai glorificar o Pai que está nos céus. Então eu entendo isso daí, pastor. Olha que coisa interessante. Quando eu trabalhava na metalúrgica, e nós trabalhávamos ali com algumas máquinas, o óleo que nós colocávamos nas máquinas para que ela pudesse fazer os cortes das peças, com o tempo, aquele óleo ia impregnando na gente. E por mais que você tome banho, você passe, não é, o perfume, alguma coisa, mas aquele cheirinho de óleo sempre ficava. Por quê? Porque era a identificação daquilo que você fazia. Não tem como. Então, é aquilo que nós estamos dizendo aqui, a palavra está dizendo assim, ó, se você é luz no Senhor, se você é sal no Senhor, não tem como você se esconder. E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será bendito. Através do que? Através dos nossos atos. E não é diferente na nossa casa. Se eu trato bem a minha companheira, se a minha companheira me trata bem, se você trata bem o seu companheiro, se você trata bem a sua companheira, há uma reciprocidade. As pessoas lá fora estarão olhando e vendo e dizendo, olha, que casal maravilhoso, que casal unido, dá gosto de ver esse casal, dá gosto de ver esta família, esses filhos bem ensinados. Eu gostaria tanto que a minha casa fosse assim. Então o nosso testemunho, como Jesus está dizendo aqui, ele fala mais alto. E nós não precisamos muitas vezes ficar gritando o que nós somos. Os nossos atos vão dizer. A nossa atitude vai falar. E as pessoas vão glorificar, porque quando as pessoas tecem a nós um elogio, e se nós estamos andando em conformidade com a palavra do Senhor, é o que Jesus disse, o nome do Senhor, nosso Deus, está sendo glorificado. Em contrapartida, se for o oposto, o nome do Senhor será escandalizado. Quantas pessoas podem dizer assim, nossa, essa família aqui do lado é uma família de cristãos. Mas você viu a briga? Você viu o falatório? Você ouviu os palavrões? Que um falou para o outro? Meu Deus, eu prefiro ficar onde eu estou. Então não é um escândalo, irmãos. E nós podemos pedir a Deus, me ajuda, Senhor. Esse comportamento não pode existir em mim. Porque se estamos debaixo da vontade soberana do Senhor, e nos deixamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar as nossas vidas. Pastor, mas como que eu posso fazer isto? Oração. A melhor maneira de termos intimidade com Deus é através da oração. Às vezes nós passamos horas no celular, nas redes sociais, seguindo uma série de pessoas, vendo o que elas dizem, o que elas ensinam, e nós não temos o tempo certo ou determinado para falarmos com o nosso Criador, para falarmos com Deus. Mas quando nós nos propomos a termos com Deus essa intimidade através da oração, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós.
E às vezes nós nem percebemos a mudança que ele opera em nós. É quando alguém vai dizer, é quando o nosso cônjuge vai dizer: nossa, mas você mudou. Você era tão agressivo nas palavras. Você era tão agressiva nas palavras. Você tinha um pavio curto. Mas agora, como as coisas mudaram. Isso é o quê? É o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas. Ele está conosco. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo vai estar convosco todos os dias. Aleluia! Se nós não sentimos a presença do Espírito Santo conosco durante o dia, é porque está faltando a nossa intimidade. Está faltando o nosso relacionamento. Estamos mais preocupados conosco mesmo e nós querendo resolver segundo as nossas próprias vontades, segundo o nosso próprio entendimento, e não estamos dando lugar para que o Espírito Santo haja. Ele é educado. Ele não vai bater e arrombar a porta e dizer: eu quero que seja feito assim. Não. A palavra de Deus lá no livro do Apocalipse vai dizer que Jesus, ele bate na porta do nosso coração. E ele espera que nós abramos, para que ele entre e para que ele possa então fazer conforme a sua santa e gloriosa vontade. Mas às vezes nós estamos andando com o Senhor, mas não o estamos ouvindo. Estamos agindo de nós mesmos. Estamos querendo resolver as coisas de nós mesmos. E aí as coisas vão ficando difíceis. É por isso que eu fiz um paralelo, né? Nós pegamos aqui a igreja como a noiva de Cristo, para fazer-nos entender a importância que o Senhor Deus dá para a família. A importância que Jesus Cristo salientou da noiva, dando ênfase ao que começou lá no Éden. E daqui a pouco nós vamos para lá. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. A nossa irmã Marineusa vai fazer a leitura para nós, demonstrando lá no princípio como o Senhor nosso Deus vê a formação da família, como é que ele enxerga. Por isso que quando Jesus foi indagado acerca do divórcio, acerca da separação, Jesus diz assim: mas no princípio, lá no início, não foi assim. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Nós vamos ver a formação e como que após a formação, como que após a criação, o que é que Deus faz. Pois não, irmã Marineuza? E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Então, quando Deus criou, nós cremos que Deus criou. Nós não cremos que nós viemos, não é, de uma explosão do Sol que gerou vários planetas e com milhares e milhares de anos aquilo foi se esfriando e depois foram aparecendo bactérias e amebas e aí foi criando-se a vida e depois daquilo vieram os macacos e depois do macaco o homem foi, né, o macaco foi evoluindo e até que chegou a nós.
Não. Nós cremos no que está escrito aqui. É nisso que nós cremos. Nós cremos que nós fomos formados à imagem e à semelhança daquele que nos criou. E todas as faculdades mentais, tudo que nós temos, foi feito e dado por Ele. É assim que nós cremos. Nós cremos que o Senhor Deus criou o homem e criou a mulher. E sendo eles criados, o que é que a palavra diz? E Deus os abençoou. Oh, que coisa linda, aleluia! Deus os abençoou. Aqui está a formação da primeira família, a formação da primeira casa. E vejam, Deus abençoou. Quando um homem e uma mulher se encantam um com o outro, e esse encanto e esse amor os levam a ter um compromisso, a fazerem votos um para o outro, naquele momento a mão de Deus é sobre eles para os abençoar. E ali, o que é que Deus quer? Deus quer que haja o crescimento desse amor. De que maneira? Através de uma intimidade, de uma relação íntima, aonde desta relação íntima virão os herdeiros, virão os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são bênçãos para o casal. Então há casal que não quer os filhos, então estão deixando de ser abençoados. Porque se Deus fala que os filhos é bênção para o casal, é porque é. Então é lógico que nós temos que hoje, nos dias em que nós vivemos, não é? É necessário que haja uma estrutura, que nós preparemos uma estrutura para que a nossa família possa, não é, passar pelas situações mais tranquilamente. É bom se nós pudermos nos prepararmos para isso, mas que isso não demore muito, porque senão o que acontece? Às vezes nós estamos já adiantados em idade, quando nós vamos querer os filhos, aí muitas vezes nós já não temos tanta paciência. Às vezes os filhos, quando começarem na fase de jovem para adulto, nós já estamos numa idade muito avançada, já não conseguimos nem sequer desfrutar dos netos. Por quê? Porque nós demoramos demais. Então tudo isso faz parte do casal. Buscar uma estrutura é maravilhoso, é muito bom. Mas que todas as bênçãos que estão envolvidas nesse relacionamento entre homem e mulher, que todas essas bênçãos se realizem na nossa vida. Porque é bênção, não é? Para os que estão aqui, que são casados, que têm filhos, não é bênção? Não é gostoso, não é alegria? É maravilhoso. É maravilhoso. E para mim que já tenho os netos, então é mais gostoso ainda. Para o pastor Francisco que já tem os netos, é mais gostoso ainda. Porque parece que o nosso amor pelos netos é um pouquinho a mais do que pelos filhos. Mas não é que é mais, sabe o que acontece? É que enquanto nós estamos como pais, nós temos que trabalhar, nós temos que dar a educação, é tanta correria, é tanta coisa, que a gente acaba não desfrutando na inteireza do que é os filhos, pelas preocupações que nós temos em mantê-los. Mas quando nós somos avós, aí a vida já está um pouco mais tranquila, já está mais estabilizado. Aí dizem, aí os avós estragam. Mas é gostoso estragar. É gostoso dar carinho. É gostoso dar atenção.
Então, se com os filhos, quando ele pegava uma caneta que riscava a parede, a gente não pode fazer isso, porque a gente já pensava, mas eu vou ter que pintar, e eu acabei de fazer isso, então... Mas quando os netos rabiscam, aquilo é lindo. A gente nem pinta, porque a gente fala, olha a obra de arte que esse meu neto fez. O filho a gente quer pintar, mas o neto a gente quer ficar olhando a obra de arte. Então é nisso que as pessoas falam que nós acabamos estragando. Mas não é, é porque agora nós já estamos mais, a vida está mais estabilizada. Então a gente consegue acompanhar melhor o crescimento, o desenvolvimento. Então a gente tem mais paciência. Mas são fases da vida. Mas à medida que nós vamos vivendo, olha que coisa linda, como que Deus tem planejado isto. Como que Deus quer que esta alegria, que este prazer, que esta paz, que esta comunhão exista no meio do casal. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um, que lá no céu, ele começou a causar problemas lá no céu. Já pensou? Parem um pouquinho e analisem. Ele foi criado com os demais anjos, capacitado por Deus para executar algumas funções. Isto cresceu no seu coração, segundo diz a palavra. Ele se orgulhou por aquilo que ele tinha. E ele disse, vou fazer o meu trono ao lado do trono de Deus. Como pode a criatura querer ser igual, ser semelhante ao seu Criador? Pois esse orgulho veio dentro dele. E aí sabe o que ele faz? Rebelião. Começa aquele ato de convencer, olha, eu vou fazer um reino. E o meu reino será semelhante, igual ao de Deus. Você está comigo? Alguns disseram, eu não. Outros disseram, e o que é que eu vou ter nesse reino? Como é que se convence alguém? Dando alguma proposta, oferecendo alguma coisa. Por que que no relacionamento do marido e da mulher entra conflitos? Por que que nós estamos dizendo que nós não podemos deixar uma noite passar sem que nós não venhamos reater, sem que nós não venhamos, não é, buscar a comunhão? E a mulher dizer, olha aqui, marido, você pode estar bravo, mas eu te amo. E não vou dormir virado de costas, não. Você pode virar para cá, porque eu preciso do seu abraço agora. Não é? Ou então é o marido, né? A mulher está virada para lá. E ele vai e começa a fazer um carinho. Passa a mão no cabelo. Não é? Vai acariciando a sua esposa. E diz no ouvido dela assim, mas eu amo você. Eu amo você. Eu preciso de você. Você é o meu outro lado. Não se esqueça que eu e você somos um. E aí, a gente vai colocando por terra aquele sentimento de orgulho, de soberba, de eu não vou me rebaixar. Eu não. Então, quando a gente vai colocando isso para fora, tirando isso de nós e falando, Senhor, que o teu Espírito Santo e o amor do Senhor esteja na minha vida. E aí a gente vai, não é? Um vai virando para cá, o outro também vai desvirando para cá, e daqui a pouco os dois estão abraçados. E o nome do Senhor é glorificado. Porque é assim que Deus quer. Mas o diabo vai estar falando no seu ouvido, se eu fosse você, eu não virava. O que ele fez é muito grave. Ele não podia ter falado assim com você. Onde já se viu ele falar com você assim, grosso, mal educado?
né? O diabo vai fortalecendo isso. O diabo vai trabalhando isso na vida da pessoa. E às vezes nós damos mais ouvidos para Satanás, para as artimanhas do maligno, do que para a palavra de Deus e pelo mover do Espírito Santo que está em nós. E quem é que está vencendo com isto? Lá no céu, Satanás causou um dano terrível. Ele causou um dano terrível, a ponto de não haver mais lugar para ele lá. E ele ser lançado para baixo, ele e a terça parte daqueles que o ouviram. Ele e a terça parte daqueles que deram crédito para ele. E agora, eles estão aqui infernizando a nossa vida. Estão entrando no seio da sociedade e causando uma devassa e causando coisas terríveis. E nós muitas vezes dando ocasião para ele. Ao invés de sermos luz, nos tornamos trevas. Trevas. Porque a partir do momento que eu não honro, que você não honra o seu cônjuge, é trevas. Não é verdade? Nós estamos dando ocasião para aquele que foi lançado para baixo. Estamos dando mais ouvidos para ele do que propriamente para a palavra de Deus. Se Deus nos abençoou, como diz aqui, que Deus abençoou e disse, olha, crescei, multiplicai, dominai a terra, ou seja, avança, prospera, é isso que Deus quer de nós. Mas se eu dou ocasião, qualquer coisa, eu me exalto. Qualquer coisa eu xingo. Qualquer coisa eu ofendo. E nunca estou aberto ao perdão. Nunca estou aberto a liberar o perdão. A reconhecer que também eu falho. Porque às vezes nós achamos que quem falha é só o cônjuge. Ah, é ele. Ele é isso. Ele é aquilo. Ah, é ela. Ela é assim. Ela é assado. E o diabo quer exatamente isso. E há muitos anos atrás, eu ouvindo uma ministração, aquela palavra daquele irmão ficou no meu entendimento. Quando ele dizia assim: se na sua casa está havendo conflito, se no seu relacionamento está havendo conflito, quando você for orar, você não vai colocar para Deus as falhas. Você vai colocar diante de Deus as virtudes. Você vai começar a olhar as virtudes que o seu cônjuge tem. E é as virtudes que você vai colocar diante de Deus. Senhor, muito obrigado porque o meu esposo é um homem honesto. Muito obrigado porque o meu esposo é um homem trabalhador. Muito obrigado, Senhor, porque o meu esposo, ele é um homem que zela da minha segurança e da segurança da minha casa, dos meus filhos. Senhor, muito obrigado. Continua abençoando ele. Senhor, a minha esposa é uma mulher virtuosa. Senhor, a minha esposa é uma boa mãe. Senhor, a minha esposa cuida bem dos afazeres da casa. Senhor, abençoa ela. Senhor, enche ela da sua graça. Sabe por quê? Porque à medida que você abençoa e à medida que você vai vendo as virtudes, o diabo vai caindo por terra. Porque quem fica apontando os erros para que nós venhamos ficar falando, para que nós venhamos ficar chateados, para que nós venhamos ficar entristecidos, para que pareça que o amor vai se esfriando, é o diabo. Por isso que a palavra fala: não deis lugar ao diabo. E às vezes nós estamos dando lugar a Satanás. Então, à medida que você vai orando a Deus e vendo as virtudes, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você,
E aí, aquilo de errado que a gente via, que nós não tolerávamos, que nós não aceitávamos, que nos trazia ira, que nos traz a raiva, aquilo vai sendo colocado por terra, aquilo vai sendo destronado. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E quando nós percebemos, nós já não enxergamos mais. Por quê? Porque o próprio Deus trabalhou na vida da pessoa. Porque primeiro começou trabalhando em mim. E tem muito disso, não é? Eu quero ser feliz. Eu quero que o meu cônjuge me faça feliz. Então a gente começa a olhar só o que nós fazemos e achamos que nós estamos sempre certos. Achamos que estamos sempre corretos. Mas às vezes a falha não está nele ou não está nela. A falha está aqui, né? Começa em mim. A mudança tem que começar em mim. A transformação tem que começar em mim. Pois não, irmã Daniele? O que acontece muito também é que quando acontecem essas adversidades, a gente sempre tem a mania de olhar para o casamento do próximo, né? Aí a gente compara. Poxa, mas aquele casal não acontece isso, eu não vejo acontecendo isso. E aí a gente tem não só a gente tem a mania, né? Mas eu acho que a mídia nos condiciona a ter uma mente assim. As redes sociais nos condiciona a ter uma mente de comparação, de achar que aquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa, o estilo de vida daquela pessoa é melhor do que o nosso. Mas, na verdade, a gente não sabe o que acontece entre as quatro paredes. E, às vezes, a gente tem um pedacinho do céu dentro do nosso lar e a gente não dá conta e a gente não valoriza. E eu passei a olhar diferente o meu lar. Eu falo assim, meu marido não deixa me faltar nada, meu marido é meu amigo, meu companheiro. E por mais que a gente tenha os nossos desencontros, nenhum desiste do outro, né? Então, é o que vale. E o que as pessoas precisam enxergar é parar de fazer essas comparações, né? Do jardim do vizinho e passar a cuidar do seu jardim. Às vezes nós achamos que o jardim do vizinho é mais florido, né? E não é. Nós precisamos entender uma coisa, segundo o que nós estamos vendo aqui, quando o Senhor Deus, Ele deu um sono profundo em Adão, mas antes dele dar o sono profundo a Adão, o que é que Deus percebeu? Que o homem estava só, e era exatamente isso que eu ia falar. Que a gente tem que entender uma coisa: o nosso Deus, que é Pai Criador, Ele cuida de nós nos detalhes. E a palavra nos garante, e é verdade, que antes que abrimos a boca e percebemos que algo está faltando e vai pedir, Ele já tem nos dado. Então, a gente pode descansar, porque a gente tem tudo aquilo que nós precisamos e há tempo para todas as coisas. E a gente não precisa se preocupar, porque estamos sendo cuidados por um Deus zeloso. O amor de Deus é zeloso, é nos detalhes. Às vezes a gente nem percebeu, Ele já está à frente, já tem tudo arrumado, tudo organizado, e a gente só precisa desfrutar. As coisas não acontecem com mais amplitude na nossa vida, porque nós deixamos de praticar, nós deixamos de ouvir, nós nos deixamos envolver pelas coisas que estão ao nosso redor. Nós queremos trazer para dentro da nossa casa o que está lá no mundo. E a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha para nós, olha a palavra, lá aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo. Não está na palavra?
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Então, logo, eu não devo ser dirigido pelo mundo. Eu não posso mirar a minha casa, eu não posso mirar a minha família. Com o quê? Com aquilo que o mundo prega. O mundo prega a infidelidade. Não é verdade? Não é isso que nós estamos cansados de ver? Você assistindo a televisão, nas novelas, nos filmes, o que é que nós mais encontramos? Infidelidade. E é uma coisa normal. Não é? Para o mundo é uma coisa normal. Mas para aqueles que servem a Deus não é. Porque Jesus, ele vai dizer que o homem e a mulher, quando eles se casam, se tornam uma só pessoa. Não dá para separar, gente. Não dá para separar. É o que eu sempre digo, quando eu faço casamento, eu sempre digo assim, olha, até aqui eram 2. Chegou aqui o rapaz, chegou aqui a moça. A hora que vocês saírem daqui não é mais 2, é um só. É um só. Não dá para separar. O mundo procura, com os seus enganos, implantar no seio da família que a família não é nada. Que o homem não precisa da sua esposa. Que a esposa não precisa do seu esposo. E acabam causando, a sociedade está um desassossego. O índice de criminalidade aumentando a cada dia. Por quê? Porque o seio da família está destruído. Filhos onde os pais são separados, eles é que sofrem as consequências da separação. Muitos dizem, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eles é quem sentem, porque quando eles nascem, e eles vão crescendo, na cabecinha deles é o quê? Meu pai, minha mãe. Daqui a pouco já não é mais meu pai e minha mãe. E aquilo faz falta. Lá no íntimo, lá no profundo, lá nos sentimentos mais profundos, eles vão sentir a separação dos pais. O pai arruma outra. A mãe arruma outro. Mas não dá para os filhos arrumarem outro pai, não dá para os filhos arrumarem outra mãe. E eles serão alvos de Satanás. Eles serão alvos, por causa desta separação. Eles serão bombardeados. Por isso que o Senhor está dizendo lá no princípio, agora vocês são um. Não tem como separar. Não dá para tirar uma coisa que foi solidificada. Uma coisa que foi moldada, agora é um só. Então, quando Deus viu que faltava alguma coisa para Adão, Deus então providenciou o que faltava. Ou seja, Adão não estava completo. Não estava completo. Então Deus completou Adão quando ele deu a sua esposa. Então, marido e mulher, vocês se completam um no outro. Não tem A e não tem o B. Tem a soberana vontade de Deus. Quando nós entendemos que é assim, nós vamos entrar debaixo da vontade de Deus. Quando começar as intrigas, porque a erva daninha, você faz uma plantação do trigo, mas o joio vai nascendo. A erva daninha vai nascendo. Se você deixar a erva daninha aí nascendo, depois para você tirar fica difícil.
E depois que o joio cresceu, não tem que deixar, porque se você arrancar o joio, o trigo vai sair junto. E quando é que nós deixamos a erva daninha entrar? Nas discussões. Eu disse que quando nós casamos, e uma falha muito grande que acontece no meio dos casais. Quando está namorando, é um prazer estar junto. Se vai no shopping, eu vou junto. Se vai quando casa, aí já não quer sair mais junto. Aí se o homem vai fazer uma certa coisa, a mulher fala, eu não vou não. Eu estou cansada. Eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo outro. Ou então, se a esposa vai em determinado lugar, um exemplo, vai na casa dos pais. Eu não vou não. Aí ele passa a não ir na casa dos pais, que agora são seu sogro e sua sogra. Ele não quer mais compartilhar. E aí a esposa começa a andar sozinha. E ele não tem mais prazer de andar com ela. A erva daninha vai chegar. Porque ela vai se sentir o quê? Abandonada. Poxa, eu casei para andar com meu marido. O meu marido não anda comigo. Eu casei, o homem vai falar, poxa, eu casei com a minha esposa porque eu tinha prazer de aonde eu ir, eu levar ela comigo, apresentar ela para os meus amigos. Olha, a minha esposa, a minha companheira, agora ela não anda mais comigo. Vai entrar a erva daninha. Porque, irmãos, o diabo ele não dorme. Quando a palavra de Deus fala, não deis lugar ao diabo, é porque nós estamos muitas vezes dando e não é para dar. E vocês vão entender. Porque aí o marido está sempre sozinho. A mulher nunca tem tempo para andar com ele. Alguém vai querer ser a companheira dele. O homem nunca anda com a sua esposa. A sua esposa vai nas reuniões familiares sozinha. A esposa vai no shopping, vai sozinha. O marido, um prazer do marido é ficar bebendo com os amigos. É ficar assistindo o jogo. É ficar jogando videogame. E a mulher andando sozinha. O que vai acontecer? Alguém vai se oferecer para ser companheiro. Aí o que acontece? A erva daninha já entrou. E como é que se arranca isso? Então, irmãos, nós temos que vigiar. Por isso eu falo, se você gosta de andar sozinho, não case. Agora é para os solteiros. Se você quer andar sozinho, não case. Porque quando você casa, você tem um compromisso com o seu cônjuge. Eu gosto muito dos meus amigos. Você vai ter que fazer uma escolha. Casou, o seu amigo é o seu marido. A sua amiga é a sua esposa. E você tem que andar com ela. E ela tem que andar com ele. Quantos males nós podemos tirar se nós observarmos essas pequenas coisinhas? Não é muita coisa, são pequenas coisas. Então, irmãos, comunhão, relacionamento, amizade, é algo que tem que estar intrínseco, tem que estar dentro do relacionamento entre homem e mulher. Isso tudo faz parte. Então, aonde o seu marido for, vá com ele. Mas eu trabalhei o dia todo, eu estou cansada. Vai lá no quarto, dobra o seu joelho e fala, Jesus, renova as minhas forças, porque eu preciso sair com meu marido. Se apronte, se arrume do jeito que ele se sinta feliz em ter você do lado dele e saia com ele. Vai sair, leve a sua esposa com você. Ela não tem que ficar em casa. Quantas esposas reclamam que ficam em casa semanas porque o marido não tem coragem de levar ela para ver uma loja na avenida?
Se às vezes não tem dinheiro para gastar, não tem problema. A mulher, irmãos, ela não vai ficar chateada se ela não puder comprar, mas só de você levar ela para olhar as vitrines, ela já está feliz. Ela já está feliz. Mas tem homem que fala: ah, eu não suporto. Passe a suportar. Passe a pedir a Deus: Senhor, eu preciso pegar gosto que nem elas de ficar olhando a vitrine. Jesus, faz isso em mim, Senhor. Jesus, o Espírito Santo, trabalha isso dentro de mim. Que eu não sinta gastura, que eu não sinta cansaço, que eu não... Não, eu preciso sentir que nem elas. E tenha prazer de carregar sacolas. Se Deus te der condições de comprar alguma coisa, faça isso, compre, alegre. Você vai ver que quando chega em casa, o ambiente é outro. Não é verdade? O ambiente é outro, gente. Mas às vezes nós não queremos fazer isto. Ah, meu marido gosta de ir para o futebol, eu odeio futebol. Mas o marido tem prazer que a esposa fique do lado. Ela fala: eu não vou de jeito nenhum. Você pode ir com seus amigos. Aí chega lá, ele encontra uma outra mulher que gosta do time que nem ele. E você está dando ocasião para Satanás. O marido é seu, mas a outra pode tirar uma lasquinha. A mulher é sua, mas um outro pode tirar um proveito disso. E é o que mais acontece aí fora. Mas se eu estou sendo vigilante, Jesus ele disse assim: sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Tem mais gente sendo simples do que prudente. Por isso que os casamentos estão se desfazendo. Porque a mulher acha, como vamos dizer, como que o jardim do outro é melhor, a mulher acha que quem sabe o outro vai lhe trazer aquilo que o seu marido não dá. Às vezes o marido vai achar que a outra vai ser melhor do que o que a sua esposa não é. E aí acabam se enveredando em relacionamentos que não serão duradouros e que trarão, às vezes, uma situação desastrosa. Às vezes o marido até fala: me encontrei. A mulher até fala: nossa, agora eu me encontrei. Mas os filhos se perderam. Aí é que entra aquela parte que Jesus fala que o amor de muitos se esfriará, ou quase se esfriará. É quando a mulher abandona tudo, deixa filho, deixa tudo e vai embora com outro. É quando o marido deixa a esposa, deixa filhos, deixa tudo e vai embora com outra. Ele está feliz com a outra, ela pode estar feliz com o outro, mas olha o desastre que ficou para trás. Não é verdade? E será que é isso que Deus quer para as famílias? Será que é isso que Deus quer para aqueles que um dia Ele criou a sua imagem, a sua semelhança e Ele os abençoou? Será que é isso que Deus quer? Não, irmãos, não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer a família bem ajustada. Deus quer que a família seja bênção. Deus quer que as pessoas que estão ao redor possam dizer: eu quero que a minha casa seja igual àquela casa. Eu quero que a minha família seja igual àquela família. Ah, eu tenho prazer é quando a mulher vai procurar fazer amizade com aquela mulher daquela família bem ajustada e vai dizer: o que que você faz? Eu quero que a minha casa seja igual à sua. Eu quero que o meu marido seja igual ao seu. E ela vai dizer: mas como é que você trata o seu marido? É quando o marido vai dizer para o outro: olha, eu gostaria muito que a minha esposa me tratasse como a sua esposa trata você. E aí ele vai dizer: mas como é que você a trata? E nós vamos entrar nesses pormenores no próximo domingo. Como que o homem deve tratar a esposa? E depois, como que a esposa deve tratar o esposo?
E como os pais devem tratar os filhos? Porque os filhos são bênçãos. Mas às vezes os pais tratam seus filhos de uma maneira desastrosa. Os próprios pais, que deveriam zelar do bem-estar, da segurança, que deveriam zelar, trazendo amor para os filhos, os tratam de uma maneira tão terrível e tenebrosa. E nós vemos exemplos aí, na mídia. É só nós olharmos. É só nós olharmos. Filhos que foram jogados da janela de prédio. Outros foram mortos por companheira que não tinha afeto nenhum por aquela criança, e com a anuência do pai. Não é o diabo trabalhando para acabar com a família? Mas nós cristãos, nós que cremos em Cristo e na sua palavra, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso posicionamento tem que ser diferente. Não nos esqueçamos disto. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra à nossa irmã diaconisa Gilmara, que é a nossa secretária. O nosso horário está indo e, querendo Deus, no próximo domingo teremos mais uma porção da palavra. Aonde que você já sabe, nós vamos relembrando e falando: Jesus, trabalha em mim. Jesus, me molde segundo a tua vontade, porque eu quero que o meu lar seja luz. Eu quero que o meu lar seja o sal, para que o teu santo e bendito nome venha a ser glorificado. Amém.